Olá, muito bom dia. Depois de uma pequena ausência, estou de volta aqui para a gente continuar conversando sobre temas da nossa vida, temas da política, temas espirituais, sobre fotografia, coisa que o canal se propõe fazer. Agora que já passou aquela fase toda de campanha eleitoral, o país já tem um novo presidente eleito, ainda não empossado, mas já eleito. Os rumos da nação parece que vão ser mudados radicalmente nos próximos meses e nos próximos anos, possivelmente. A gente vai continuar falando um pouquinho de política, mas também vai abordar outros assuntos que têm a ver com os assuntos do canal. O que eu quero falar hoje tem a ver um pouquinho com cada coisa. Tem a ver um pouquinho com política e tem a ver um pouquinho também com o entendimento espiritual das coisas, que eu acho que é muito importante a gente ter. O que eu quero abordar hoje aqui é basicamente o tema Jerusalém é a verdadeira capital de Israel. Trump já mudou a sua embaixada. E o Brasil? Será que também vai mudar? Será que deve mudar? Foi muito noticiado na imprensa nos últimos meses a decisão do presidente americano, Donald Trump, de fazer a mudança da embaixada americana em Israel, da cidade de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Isso algumas pessoas receberam com muita alegria, elogiando, principalmente a coragem dele fazer o que fez, e algumas pessoas reprovaram e fizeram críticas e até hoje não entenderam por que isso aconteceu. Donald Trump ele tem um histórico de um presidente que ele tem ligações fortes com a igreja cristã. Ele é cristão, não sei de que denominação ou que tipo de corrente cristã ele segue, mas ele é cristão. E isso é um compromisso de campanha praticamente que ele assumiu e, por coerência, ele está levando adiante. Porque Jerusalém é a verdadeira capital de Israel. Por mais que politicamente tenha sido adotado Tel Aviv como centro das decisões, o centro político da nação, mas a verdadeira capital é Jerusalém, historicamente, biblicamente, de fato e espiritualmente. Por quê? Bom, em primeiro lugar, para quem acredita na história bíblica, na história da fundação do Estado de Israel, a partir da narrativa bíblica, então Israel, nesse caso, numa análise bíblica, ela teria nascido a partir de Abraão. Abraão ele vem desde a genealogia inicial, que a Bíblia cita, dos primeiros patriarcas, né? Adão, que é o primeiro homem criado, ainda no Éden, e que depois de Adão gerou Enoque. Enoque, o homem que a Bíblia diz que não chegou a conhecer a morte, porque Deus o tomou para si. Enoque gerou Metusalém, que é o homem que a Bíblia fala como tendo sido a vida mais longa sobre a face da terra, o homem que mais anos acumulou sobre a face da terra. Metusalém gerou Noé, aquele do dilúvio, né? Caso algumas pessoas não saibam, Noé era filho de Metusalém. E de Noé veio mais uma descendência também. O importante saber é que dessa genealogia dos primeiros homens, a partir de Adão, se chegou até Abraão, tá? Depois de várias gerações, chegou-se até Abraão. Esse Abraão foi o homem que recebeu a promessa de Deus de herdar uma terra. No momento que Abraão se separa do sobrinho dele, Ló, Deus se dirige a Abraão e diz: olha, essa terra que tu estás olhando aqui, que está na tua frente, vai ser tua, vai ser da tua descendência, vai ser dos teus descendentes, que vai ser uma grande nação. Então Abraão foi o homem levantado por Deus para ser um profeta, um sacerdote, um rei. Deus levantou Abraão como um grande homem, que é considerado hoje o pai da fé. Abraão teve filhos, esses filhos dele tiveram filhos, e o filho do filho de Abraão, filho de Isaac, era chamado Jacó, e esse Jacó, num dado momento, ele tem o nome dele trocado para Israel. Israel significa vencedor com Deus, ou vencendo com Deus.
Mas o que importa saber é que esse Israel foi quem deu o nome para a nação que hoje existe. Mas esse Israel, ele já é descendente de quem recebeu a promessa, que foi Abraão, foi avô de Israel. E esse Abraão, ele, num determinado momento, Deus aparece para ele e promete a ele a posse de uma terra que estava diante dos olhos dele. Algum tempo depois disso, depois que Deus faz essa promessa, Abraão encontra um homem chamado Melquisedeque, que era rei, profeta e sacerdote. Esse Melquisedeque, ele vinha de uma cidade chamada Salém. No hebraico, esse Salém é a mesma raiz da palavra shalom, que é paz em hebraico. E esse Melquisedeque era o rei da cidade de Salém. Era o rei, sacerdote dessa cidade chamada Salém. E ele vai e abençoa Abraão. Abraão, que já tinha uma promessa de ser o herdeiro de todas aquelas terras que estavam na frente dele. E vem Melquisedeque e abençoa Abraão, o rei de Salém. Salém, que é a cidade que futuramente seria conhecida como Jerusalém. Jerusalém. Qual a importância disso? É ver que desde o Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, desde o livro que cita a criação de todas as coisas, já é determinado que existe um povo que se chamaria Israel, que habitaria numa terra, que na época se chamava como Canaã, e essa terra tinha uma cidade, centro das decisões, chamada Salém, que se tornou Jerusalém. Então, biblicamente, historicamente, a gente vê muito claramente isso, a capital, o centro das decisões de Israel, como Jerusalém. Muito depois disso, acontecem várias coisas, o povo de Israel vai para o Egito, no Egito é escravizado pelos faraós, José vai para o Egito, vendido como escravo pelos irmãos. Mas depois disso tudo, quando Moisés traz esse povo de volta para a terra de Canaã, que é a mesma terra que foi mostrada para Abraão como sendo a terra para a descendência dele habitar, Moisés traz de volta a chamada terra de Canaã. E eles foram guiados pelo discípulo de Moisés, chamado Josué. Esse Josué teve que enfrentar muitos povos que já estavam vivendo naquelas terras, desde que os hebreus ou os israelitas tinham saído dali para residir no Egito, e vários povos tomaram conta da terra e se apropriaram da terra. Era o MST da época, tá? Basicamente era o MST que existia na época já. Amalequitas, Amonitas e Gibeítas, vários povos foram se espalhando pela terra, por aquela terra que havia sido prometida para Abraão, e Josué foi vencendo batalhas e foi confrontando os reis e os reinos que estavam lá até chegar a tomar posse de toda aquela terra que havia sido prometida a Abraão. Essa terra que hoje em dia se chama o Estado de Israel, a nação de Israel. E quando Josué tomou posse de toda aquela terra, a cidade de Salém ainda estava ali, continuava sendo a cidade mais importante da região e foi tornada capital do reino. E é ali que os reis de Israel vieram reinar, Saul, depois Davi, depois Salomão e toda aquela história que a gente conhece. Então, Jerusalém sempre foi esse centro de decisões, esse centro espiritual, onde os sacerdotes davam suas orientações, onde os profetas profetizavam, onde os reis reinavam. E sempre foi Jerusalém, foi onde Davi reinou, foi onde Salomão construiu o primeiro templo dedicado a Deus. E até os tempos de Jesus, muitos anos depois disso, cerca de 500 anos depois disso, ainda era Jerusalém. E continuou sendo assim. Até quando os romanos, 70 anos depois de Cristo, destruíram o templo, destruíram a cidade de Jerusalém, os judeus se espalharam pela face da terra, a chamada diáspora, e eles se espalharam por várias nações. E Israel depois deixou de ser aquele país coeso, aquele país unificado, e passou a ser espalhado por todas as nações da terra praticamente. Esse espalhamento dos judeus, que nesse momento já estavam muitos deles cristianizados, né, grande parte já estavam crendo na salvação de Jesus, isso foi uma coisa positiva, eu creio que até aprovada e provocada por Deus, porque se não houvesse esse espalhamento dos judeus, o próprio cristianismo teria ficado
restrito àquele território. E por causa dessa dispersão dos judeus, os novos cristãos, em volta do mundo, isso permitiu que o cristianismo crescesse como cresceu, se tornasse o que é hoje, e o próprio judaísmo fosse conhecido em várias outras terras, não ficasse restrito só àquele território. Mas, de qualquer forma, sempre continuou sendo o centro, sempre a terra dos judeus, sempre continuou sendo Canaã, a terra prometida aos israelitas. E o centro sempre continuou sendo Jerusalém. Com essa nova dispersão dos judeus ou dos novos cristãos pela face da terra, novamente outros povos se apossaram daquele território. Assim como no tempo quando o povo foi levado para o Egito através de José e para fugir da fome que se abateu na região naquele tempo, assim como no tempo que o povo de Israel estava no Egito, sendo escravizado, outros povos se aproveitaram, amalequitas, amonitas e por aí vai, se aproveitaram daquela região. Depois de Jesus, quando o povo também se espalhou por todas as nações, quando Roma destruiu e com outros povos invadiram o território de Israel e fizeram com que os judeus se espalhassem pelas outras nações, também, novamente, outros povos se apossaram dos territórios. E povos, dessa vez, povos que hoje se diz povos árabes, de várias nações, que na época existia com outros nomes. A antiga Pérsia ou Babilônia, o que hoje nós conhecemos como Iraque, e outros povos que existiam na região também na época tinham outros nomes, mas são os mesmos povos que nós conhecemos hoje como Arábia, Jordânia, Irã, Iraque, Líbano e por aí vai. Mas houve essa, não chegou a ser uma invasão, já que os judeus tinham saído da terra por causa de perseguições. Mas houve essa posse da terra, né, uma terra que já tinha dono, porque eles não estavam lá naquele momento. E quando, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de tudo que o Hitler fez de perseguição ao povo judeu, depois que ele fez aquele holocausto que todos nós sabemos, nas câmaras de gás e das prisões, da perseguição, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ONU se reúne e resolve voltar a considerar um território como sendo posse do povo judeu, um território para ser habitação da nação de Israel, que inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi muito importante nesse momento, nessa fundação de Israel. Eu creio que por isso que o Brasil tem uma ligação tão forte com Israel, por causa disso. Mas depois disso, já existia um povo naquela região, e especificamente na cidade de Jerusalém. O monte onde estava o templo, erguido a Deus, erguido para adoração ao Deus, que é o Deus Criador, o Deus que os hebreus, que os israelitas adoravam. Aquele local onde Salomão ergueu um templo, e depois do templo de Salomão foi erguido um outro templo já do rei Herodes, e esse templo que foi destruído, nesse local, chamado Monte do Templo, já existia uma mesquita muçulmana, que existe lá até hoje. E Jerusalém ficou uma cidade dividida quando Israel voltou a tomar o território. Tanto que até hoje uma parte de Jerusalém é muçulmana, uma parte é cristã, uma parte é judia. O território de Israel hoje todo pertence ao povo hebreu, ao povo judeu, mas Jerusalém, que está no centro desse território, é uma cidade dividida. E por causa de todos esses conflitos, foi decidido à época que a capital política de Israel não ficaria em Jerusalém por causa dessa divisão na cidade. E foi colocado na cidade de Tel Aviv, que é muito próxima, é quase que um subúrbio de Jerusalém, é muito próxima, mas não é especificamente Jerusalém. E por essa decisão política, as nações, praticamente todas, quando colocaram suas embaixadas, colocaram na cidade que era centro das decisões políticas de Israel, Tel Aviv. É como se as embaixadas dos outros países no Brasil não ficassem em Brasília, mas sim em São Paulo, por exemplo, que é a cidade economicamente mais importante, ou ficasse no Rio, que é a cidade que por muitos anos foi a capital do Brasil, desde os tempos do Império. É como se fosse uma coisa assim.
A gente sabe que não é assim porque Brasília acaba centralizando hoje no Brasil o centro político das decisões e as embaixadas estão lá. Mas em Israel é o que está acontecendo até hoje. A maioria dos países mantém suas embaixadas em Tel Aviv, que é o centro político de Israel, e não em Jerusalém, que é o centro histórico e bíblico que deveria ser a capital do país. Então, quando Donald Trump decide tomar a embaixada americana e retirar de Tel Aviv, levar para Jerusalém, ele está basicamente reconhecendo isso. Olha, esse território sempre foi de vocês. Este povo, hoje chamado de Palestina, ou com outros nomes, que está aqui, é um povo que se aproveitou durante a sua ausência, mas não é o dono da terra. Não é esse povo que é o dono desse território. Esse território é e sempre foi do povo judeu, desde os tempos de Abraão. E basicamente o que o Trump está fazendo é reconhecendo isso e dando esse reconhecimento para o povo hebreu, para o povo israelita, para o povo judeu, dizendo, olha, esse território aqui é de vocês. E vocês são os verdadeiros donos aqui. E como verdadeiros donos, a capital de vocês é Jerusalém. E eu estou reconhecendo isso, como hoje a maior superpotência do mundo. Nessa condição de superpotência e de aliado de vocês, estou reconhecendo, vocês têm direito a Jerusalém. A nossa embaixada vai ficar lá. Isso irritou muito a muitas pessoas, a muitos países, a muitos chefes de Estado. E até hoje não se fala tanto nisso porque deu uma esfriada no assunto, mas quando se toca nesse assunto, com certeza ainda fere, ainda dói no coração dos globalistas, que é o que está por trás dos esquerdistas no mundo todo, né? O chamado governo global, ou a nova ordem mundial, como queira chamar. E o Jair Bolsonaro, ainda na campanha, pela aproximação muito grande que ele tem com Israel, tanto que ele quer trazer tecnologia israelita para resolver, finalmente, de uma vez por todas, o problema da seca do Nordeste, que desde que eu sou criança eu ouço falar disso, e olha que já faz um tempinho. Desde que eu era criança eu ouço falar dessa seca do Nordeste e todo mundo fala e todo mundo pensa. No colégio me explicaram, porque tem umas serras, uns montes que as nuvens não passam e não chove. Pode até ser, mas com tudo que já se fez de dinheiro, de recurso que se fez em relação à seca do Nordeste, isso já era para ter sido resolvido há muito tempo. Fosse cavando poço artesiano, fosse fazendo remanejamento de rio, como foi feito a de São Francisco, como fosse, mas já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Com todo o dinheiro que já foi colocado ali, com todo o planejamento, com todos os projetos que já foram feitos, e nada aconteceu, está do mesmo jeito. Quem mora no sertão do semiárido até hoje sofre do mesmo jeito como sofria há 50, 80, 100 anos atrás. E agora, com essa aproximação do Jair Bolsonaro com Israel, que é uma terra mais árida que o nosso Nordeste e que exporta flores e frutas para a Europa, finalmente parece que esse problema vai ter solução. E essa aproximação do Bolsonaro com Israel tem a ver com ele ser um cristão, tem a ver com a aproximação que ele teve com eles e sabe que vai poder contar com ajuda, e tem a ver politicamente também porque ele percebe, assim como Trump percebeu, que o verdadeiro dono daquele território é Israel e que o MST, que é a Palestina no caso deles, que tomou posse do território, na verdade está invadindo. Se quiserem um território para eles, tudo bem. Vamos achar um outro local onde eles possam se alojar. Perto de Israel, existem países com uma extensão territorial muito maior. A Arábia Saudita é muito maior que Israel. Iraque nem se fala. O próprio Irã. Marrocos, Egito. Tem muitos países ali com extensões territoriais enormes que poderiam ceder território para a Palestina. E não Israel, que é um território minúsculo, é uma terra muito pequena. É um país com extensão territorial muito pequena. Então, é uma providência que o Bolsonaro prometeu que vai fazer. Eu espero que ele cumpra, porque profeticamente, espiritualmente, historicamente, é o justo a se fazer. Eu sei que isso daí vai trazer a ira de várias nações. Eu sei que isso daí pode trazer consequências totalmente imprevisíveis no dia de hoje. Mas é uma promessa de campanha e eu creio que é importante. Eu creio que isso é uma coisa que vai trazer uma diferença muito grande para a nossa nação. Lá
Na Bíblia também existe uma passagem de Deus muito importante com relação a isso, falando sobre o povo de Israel, falando especificamente sobre Jerusalém. O próprio Deus falou: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Brasil vai ser abençoado com essa decisão. Pode contar com isso. Se você tem gostado do que tem visto aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus conhecidos e parentes e vizinhos, inimigos, e fale para todos eles darem uma olhada no que está saindo por aqui. Volte sempre aqui no canal e, principalmente, dê o seu apoio, faça seu comentário, curta e volte sempre. Eu vou estar esperando por vocês aqui. Tchau.